Você está ao vivo. Boa noite, Aninha. Boa noite. Quem entrar me fala se tá me ouvindo bem. Se tá me ouvindo bem. Vamos ver aqui. Quem tá entrando me fala se tá ouvindo bem. Ó, o Will já entrou. Ouvindo bem também. Obrigada, Aninha. Deixa eu já aceitar. Boa noite, Tânia. Obrigada, gente, por me dizer se estavam me ouvindo e me ouvindo bem. Opa! E aí, Carol? Boa noite! Tudo bem com você? Deixa eu ajustar aqui a câmera. Pronto, Tudo ótimo e contigo? tudo bem. Tá me vendo e me ouvindo bem? 100%, maravilhosamente bem. Então tá bom. Tudo bom, Will? Tudo ótimo, tudo E- tranquilo. Então, tá, queria te agradecer pelo convite, né, de fazer essa live comigo, porque eu sei que a agenda é concorrida. Muito obrigada Imagina, por tirar fiquei, um tempinho para conversar comigo. fiquei super feliz com o convite. Obrigada. Will, olha só, eu acho, pelo menos, as maiores dificuldades que eu vejo, porque quando a gente fala em emagrecimento, a gente sabe que é um assunto muito vasto, né? E o que eu mais vejo é a dificuldade que as pessoas têm de colocar em prática as orientações que são passadas para elas, né? O que eu vejo que são as maiores dores, né, das pessoas que estão em processo de emagrecimento. Primeiro, a gente sabe das informações desencontradas sobre nutrição. Eu acho que eu e você somos somos de uma outra seita, parece, né? A gente fala muito diferente do que a gente aprendeu na faculdade, né? Porque a gente aprendeu de uma maneira, digamos, não científica, né? Para não falar outra coisa. E também o emagrecimento do ponto de vista comportamental, que é uma dificuldade muito grande das pessoas, porque a gente não come só por fome, né? Então, acho que eram esses dois assuntos que acho que mais deixa as pessoas com dificuldade na hora de emagrecimento. Vamos começar falando um pouquinho de nutrição. O que tu acha sobre isso, Will? Concordo contigo completamente, Carol. E eu falo bastante para os pacientes que o grande problema da nossa geração atual, do momento em que a gente se encontra, é o excesso de informações com falta de filtro, né? Porque se a gente for zapear ali nos reels do Instagram, a gente vai encontrar pessoas dizendo que a aveia é bom, que a aveia é ruim, que a aveia não faz diferença, que a aveia é o alimento que vai salvar o planeta. Mesma coisa da carne, mesma coisa da ervilha, né? Então, as pessoas realmente ficam muito confusas, chegam a ficar irritadas, assim. Então, às vezes, quando a gente ataca uma suposição que para elas é uma verdade absoluta, elas até se sentem ofendidas e vão lá e esbravejam, né? Porque cada um diz uma coisa, não sei mais o que acreditar e tal. E, na verdade, a resposta correta para qualquer alimento é depende. Hum. Depende do que tu quer, depende de onde tu tá, depende de qual é o teu objetivo, qual é o teu metabolismo. Então, normalmente, quando a gente vai dar um conselho taxativo, a gente está se referindo à média. Por exemplo, Uhum. hoje a média da população está acima do peso. Então, quando eu falo no meu Instagram, eu sou um médico intensivista. Então, Uhum. eu imagino que a maioria das pessoas que me procura está doente ou está querendo mudar alguma coisa, né? Uhum. Então, me adereço a essas pessoas. E aí, às vezes, uma pessoa que está lá é um atleta que todos os dias está na musculação, pedala de tarde, não sei o que, ele come banana e ele vê lá eu falando mal sobre banana e pensa, pô, esse cara tá falando bobagem. Então, as pessoas têm dificuldade de relativizar as informações. E aí vem o Uhum. problema da falta de filtro, né? Eu acho que o Uhum. filtro para as informações deveria ser o conhecimento das pessoas. As pessoas não deveriam estar buscando coisas genéricas de pode, não pode, tipo pode aveia, ou pode banana, ou pode arroz, ou pode carne. Não, as pessoas deveriam estar buscando, tá? O que é resistência insulínica? O que a Uhum. estratégia low carb visa? Qual é o Uhum. objetivo? Tu entende? Porque aí tu consegue ver o que faz sentido
dentro da estratégia que tu escolheu. Eu escolhi seguir uma estratégia low carb. Ok, então não faz sentido que eu coloque arroz no meu prato, não faz sentido que eu consuma aveia no café da manhã. Eu escolhi seguir uma estratégia proteína e energia. Bom, aí não faz sentido que o meu café da manhã seja isento de proteína. Então, enfim, fazendo uma grande volta para talvez falar desse primeiro ponto que tu disse, eu acho que o que falta para as pessoas é o conhecimento do básico. E aí, o conhecimento do básico, ele tem que partir da pessoa. A pessoa tem que assumir esse protagonismo. Porque ela nunca, por mais que a gente acompanhe, às vezes, um paciente por anos, né, Carol? A gente nunca vai poder ficar no bolso desse paciente. Esse paciente, uma hora, vai ter que se libertar, vai ter que tomar suas próprias decisões, vai ter que desenvolver autonomia. E a autonomia vem de tu ter um certo conhecimento a ponto de dizer, não, eu sou diabético, o carboidrato dessa banana ele vai virar glicose, e o meu problema é controlar a glicose, então eu não vou comer essa banana. Não sei se fez sentido para ti. Sim, e assim, ó, o que eu sempre falo, eu sou nutricionista, né? E a minha maior preocupação é com a nutrição das pessoas. Então, independente da estratégia que elas adotarem, a gente come para obter nutrientes, né? E infelizmente, hoje em dia, a gente vive num ambiente muito obesogênico. E comer comida de verdade é o que mais foi feito pra gente, né? Porque a gente come para obter nutrientes. Então é até um contrassenso a gente pensar diferente, né? Quando tu para refletir, quando eu descobri que eu quero uma estratégia low carb, que a gente entende que é comida de verdade, faz todo sentido do mundo, que é isso que a gente precisa, né? Então quando eu chego, Certo. né? Então quando eu falo isso para os pacientes, eles falam: meu Deus, Carol, como é que eu nunca tinha pensado nisso? Sabe assim, quando assim, o conhecimento é libertador, né, Will? Parece que tu tira uma venda assim da frente dos teus olhos e fala: é isso. Perfeito. E um outro fato que é muito interessante a gente trazer para a nossa consciência é de que durante toda a história da nossa espécie na Terra, a regra era a escassez de alimento. Sim. Então, todos os mecanismos nossos de instinto, eles visam a gente comer tanto quanto a gente puder, porque a gente não sabe se vai encontrar alimento amanhã, né? Então, quando a gente encontra alimentos densos em energia, ricos em carboidrato, ricos em gordura, nosso cérebro diz: nossa, meu Deus, agora ele achou a fonte, o elixir da vida. Vamos comer tudo aquilo para a gente guardar, porque provavelmente amanhã a gente nem consiga comer. Só que hoje a gente tem a oferta contínua de alimentos. Então, nossa mente está configurada para que a gente sinta muito prazer comendo alimentos ricos em energia, e a gente tem uma fonte inesgotável desses alimentos. Então, alia isso ao fato de que, como tu mesmo disse, hoje a gente acha que todas as refeições têm que ser fonte de prazer e não de nutrição. E aí o nosso cérebro configurado para que o prazer sejam as comidas de mais densa energia, tá feita a receita da catástrofe, não precisa nada mais do que isso. Né? Sim. Não, e assim, ó, o que você falou é de cada pessoa se tornar protagonista da sua própria história, né? Porque conhecimento é libertador. E eu sempre falo para os meus pacientes que eu não tenho reféns, né? Eu trabalho com educação nutricional. Porque como você falou, as pessoas vão comer eu sempre pergunto inicial. Quanto tempo mais tu acha que tu vai comer? Comer é para sempre, Will. A gente vai comer para sempre, né? Então a gente tem que fazer muitas vezes o quê? Mudar o sentido da comida na nossa vida, né? Porque daí vem um outro problema muito grande que a gente encontra no emagrecimento, que é o comportamental. Porque as pessoas comem quando elas estão felizes, quando elas estão tristes, quando elas têm problemas, quando elas estão frustradas, né? Então, assim, querendo ou não, a comida, ela tem uma posição na vida das pessoas muito forte. Por quê? Porque ela é um prazer imediato muito grande, tu não precisa de ninguém para fazer isso contigo, tu consegue comer sozinha, né? Então, assim, envolve muitas coisas. A gente sabe que não come só por fome, né? Então, quando uma pessoa fala que, eu como porque me frustra, né? Para suprir as minhas frustrações, as minhas... Tudo que eu tive de problema na vida eu como, eu entendo, porque é muito normal isso. Então é uma dificuldade muito grande que as pessoas têm. Tu escuta essas queixas dos pacientes também, Will? Direto, direto. É exatamente isso. E a gente vive uma situação de muitos estímulos hoje. A vida é muito agitada, são muitas relações diferentes, os nossos círculos sociais eles são muito grandes, eles envolvem muitas interações, né? Então isso nos agita, isso nos angustia, gera ansiedades. O nosso cérebro está sempre buscando equilíbrio. E o cérebro ele guarda
guarda onde ele sentiu prazer. Então, quando a gente tem um sofrimento, o cérebro pensa, eu vou equiparar esse sofrimento com um prazer. Aonde que eu Uhum. posso encontrar esse prazer? Eu posso encontrar esse prazer numa relação conjugal, mas isso é Uhum. muito complexo, depende de uma interação. numa amizade, muito complexo. Na comida. Na Uhum. comida é garantido, eu sei exatamente o que dá prazer, é imediato. Então o cérebro vai lá e instiga aquele comportamento. Vai lá e encontra Uhum. prazer para a gente se sentir bem de novo, né? Uhum. Uhum. E pelo contrário, quando a gente está comemorando, isso também é uma coisa ancestral nossa. A gente fala ali que os banquetes que se fazia quando se obtinha uma caça, por exemplo, né? Uhum. Quando nossos Uhum. ancestrais encontravam um grande mamífero, conseguiam matar esse mamífero. Eles levavam aquilo para a aldeia e era um motivo de grande festa, porque aquilo ali estabelecia uma segurança alimentar de uma semana, talvez. Uhum. Então, celebrar em volta da comida também é um instinto ancestral nosso, né? Então, Uhum. todas Uhum. essas coisas não concordam com o fato de que hoje a gente tem oferta inesgotável de alimento e de que, para não soar, né, conspiracionista, mas é a mais pura verdade, a indústria dos alimentos sabe do prazer que a gente sente com a comida que eles fabricam. Sim. E a indústria visa o lucro, qualquer indústria, seja uma fábrica de telhas, seja uma fábrica de Aham. marshmallows, né? Então, eles vão colocar os ingredientes ali que nos causam mais prazer para que a gente repita o consumo, né? A Aham. gente atende os nossos pacientes bem para que eles repitam a consulta com a gente. Então, tudo funciona assim, não tem Uhum. por que a empresa funcionar diferente. Só que isso é um grande perigo se a gente não está consciente disso e a gente começa a colocar esses alimentos hiperpalatáveis na nossa rotina, porque aí a gente Uhum. perde o controle, inicialmente o controle psicológico e depois o controle metabólico, né? E a gente começa a Sim. entrar naquela avalanche. Eu brinco porque tinha um professor meu que ele falava, independente de religião, né? Ele falava que sorvete não era de Deus. Por quê? A explicação que ele dava. Porque na natureza a gente tem a gordura e tem o doce. Mas essa combinação quem fez foi a indústria, né? E essa combinação do açúcar com gordura é que segue o nosso centro da saciedade e faz a gente comer aquela impossível comer um só. Eu tenho certeza que todo mundo já escutou essa frase, né? Então por que sorvete não é de Deus? Porque, ó, gordo na natureza tem abacate. Mas abacate não é doce, né? Então, doce na sobremesa tem a banana, mas banana não é gorda. Então, a junção desses dois é, por exemplo, sorvete, bolo, todas aquelas misturas, né, que lubridiam os nossos centros de saciedade, faz a gente comer mais do que a gente precisa, né? Então, aquela história, Will, que a gente escuta há muito tempo, principalmente em emagrecimento, que você pode comer de tudo um pouco, eu acho um crime, né? Por quê? Porque durante muito tempo, eu ainda aprendi com o Dr. Rodrigo Bomeni, que a gente não deve começar a comer aquilo que a gente não consegue parar de comer. Porque o produto só está atendendo o que ele foi projetado para ser. Não é que ele é mau, né? Ele foi feito para aquilo, ele foi feito para a gente comer muito, né? Esse é o intuito da indústria. Ele só conseguiu o que ele queria, atingiu o objetivo dele. Então, essa história de comer de tudo um pouquinho, as pessoas se sentem muito fracas, porque é muito difícil comer pouquinho de uma coisa que foi feita para comer muito, né? E daí eu acredito que a frustração fica cada vez maior, porque cansa, né? Eu escuto, você já deve ter escutado algumas vezes também, eu já fiz de tudo e não consigo, né? Eu canso, eu tô frustrada. E isso gera uma expectativa muito grande, né? Porque daí, assim, é bem aquela velha história. Sempre vai existir uma dieta nova, né? Uma coisa nova da moda. Alguém vai inventar uma coisa milagrosa. E eu acho que para todo problema complexo, existe sempre uma resposta simples. E a errada, né? Exato. Porque não existe, não existe facilidade nenhuma, né, Will? A gente tem que entender que obesidade é uma doença. E eu acho que o mais triste de tudo é ser uma doença silenciosa. Porque as pessoas, quando chegam a nós, né, principalmente a você, né, Will, por isso que eu acho, assim, você tem mais visão disso do que nunca. Quando chegam a um estado de, por exemplo, conhecer você, é porque o negócio já está muito avançado, né? Uhum. Não, é exatamente isso aí. Tu me fez lembrar de uma frase que eu adoro. Eu acho que eu Ah, cito essa frase diariamente, que é: ah. para todo problema complexo existe uma resposta simples, elegante e completamente equivocada. Isso. Boa, não tinha escutado dessa maneira. É, Mas é isso, né, é Will? isso, é isso. Mas, Carol, tu falou uma coisa que eu acho muito interessante e quando eu aprendi, não faz muito tempo, me chamou muita atenção, que é essa mistura dos dois macronutrientes de energia, que é a gordura e o Uhum. carboidrato, né? Aham. Porque os dois são feitos para nos dar prazer, eles nos geram prazer porque isso instiga o consumo e a gente faz reserva através deles. Uhum.
E esse é um instinto de sobrevivência para todos os animais na selva, né? Agora, quando a gente soma esses dois estímulos de prazer, um proporcionado pelo carboidrato, outro pela gordura, a gente causa um pico que faz com que esse estímulo de prazer se assemelhe, por exemplo, ao consumo de algumas drogas ilícitas, né? Então, com alto potencial aditivo. Se isso não fosse problema suficiente, o cenário hormonal a nível intestinal e metabólico, ele é completamente distinto para uma ótima digestão de carboidratos ou uma ótima digestão de gorduras. Então a gente fica numa confusão muito grande quando a gente ingere os dois em grande quantidade. Aí normalmente a gente vai ter um pico de insulina. Esse pico de insulina aumenta até a absorção de gordura a nível intestinal. Então tu vai lá e tu come um sorvete, tu tem o pico de insulina por causa do carboidrato do sorvete, e tu tem a gordura à disposição. O corpo vai sugar toda a gordura e jogar para os estoques, né? Então é muito engordante a gente consumir esses dois carboidratos em conjunção. E aí tem um alimento só na natureza que tem essa mistura. Alto teor de carboidrato e alto teor de gordura, que é o leite. O leite, né, de qualquer mãe, de qualquer espécie, ele é concentrado em carboidrato e concentrado em gordura. E por que ele é assim? Porque quando um bebê nasce, ele é muito pequeno e vulnerável. Então é interesse da natureza que ele ganhe tecido adiposo e cresça rápido, né? Porque assim ele se protege do frio, ele tem maiores chances de sobrevivência. E por isso, então, qualquer que seja a inteligência que constituiu o nosso universo, fez com que o leite materno fosse concentrado em carboidrato e gordura para fazer os nenéns crescerem muito rápido e acumularem gordura muito rápido. Então, quando a gente toma esse tipo de alimento ou essa combinação artificialmente, é isso que a gente está fazendo com o nosso corpo também. Sim, não, e assim, ó, você falar esse negócio de tomar hoje, né, Will? A gente sabe que as pessoas estão a população como um todo, a gente está numa crescente de obesidade, né? E eu acho que o maior problema das pessoas hoje em dia é tomar calorias, né? Porque a gente tem esse negócio de tem que estar sempre ingerindo alguma coisa, porque o metabolismo vai parar, se a gente não ingerir alguma coisa, o meu metabolismo vai ficar lento, aquela história de comer de 3 horas, e as pessoas tomam muitas calorias, Will. Então, assim, quando tu conversa com uma pessoa que tem sobrepeso e obesidade, é normal, né? Fazer parte da rotina dessa pessoa refrigerante, né? Suco de caixinha. Então, assim, querendo ou não, quando tu bebe calorias é muito mais perigoso, porque é uma coisa que tu tens menos controle ainda do que comer. Porque por mais que tu coma um volume muito grande de comida, tem um momento que realmente não vai caber mais, até por física, né? 2 copos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, assim, tem uma hora que não cabe mais dentro do teu estômago. Mas ingerir bebidas líquidas, calóricas, é muito perigoso. E a gente vê isso cada vez mais, né? Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, tu sabe que às vezes os pacientes vêm pra gente com muita coisa para mudar, né, Carol? E aí não adianta assim a gente abrir várias frentes ao mesmo tempo, o paciente ele não vai conseguir se concentrar em todas, ponto final. Então, às vezes a gente precisa ser minimalista no nosso início, assim. E aí, quando eu pego esses casos em que a abordagem ela vai ter que ser por fases, não tem como a gente fazer um levantamento agora e já deixar as coisas ajustadas do início. Eu digo que a alimentação, quando eu não tenho muito tempo para falar sobre alimentação, eu só digo assim, a tua alimentação nesse primeiro mês vai seguir 5 leis. 0 farináceos, 0 açúcar, 0 calorias líquidas. Proteína animal em todas as refeições e nenhuma refeição sem fome, ou seja, jejum intuitivo. E assim, ó, se as pessoas seguem essas 5 regras, é muito, mas muito, mas muito difícil que elas não emagreçam. Olha, eu não lembro do último caso que uma pessoa seguiu a risca 5 regrinhas. Aqui nós não estamos falando em carboidrato ainda, não estamos falando... Não, 5 regrinhas. Corta açúcar, corta farináceo, corta as calorias líquidas, a proteína animal em toda a refeição e não come se não tem fome. Não importa que seja a hora de uma refeição. Cara, as pessoas emagrecem só assim. E eu acho que as calorias líquidas são, assim, um problemaço, porque para te ingerir ali 40 gramas de carboidrato na forma de batata, tu tem que comer 200 gramas de batata, tu fica estufado. Para te ingerir 40 gramas de carboidrato na forma de um suco de uva, é um copo. Um copo de 250 ml. Cara, é
uma barbada tomar um copo de suco de uva, né? Com Então, certeza. é, E essas informações desencontradas, porque a gente tem essa ideia ainda de que tudo que é natural é bom, né? Porque a indústria tem esse apelo naturalista, né? tem. Porque assim, ó, Will, eu sempre acho, eu não acho, eu tenho certeza, que todo mundo sempre quer o melhor, né? Então, mesmo as pessoas errando, infelizmente, elas estão tentando acertar. Porque todo mundo quer fazer o melhor, né? Então, tem-se muito essa sacada do natural é melhor, né? Então, assim, esse apelo de saudabilidade muito grande, que suco natural, de que tem que tomar, né, tomar por caldo de cana, comer açúcar demerara, tudo isso acaba dificultando mais ainda todas essas informações encontradas que a gente tem na internet, né? Exatamente, exatamente. E a indústria dos alimentos, ela está muito atento às tendências de procura das pessoas. Hoje é muito Uhum, fácil fazer isso, né? A gente consegue, a gente mesmo pesquisar ali Google Trends, o que que as pessoas estão buscando. Quando as pessoas estão buscando coisas fit, a indústria atende essa demanda. Não necessariamente no produto, mas necessariamente no rótulo. Então você uhum, cria uns alimentos pseudo-saudáveis, uhum, né? uhum, E aí as pessoas vão cair nisso se não tiverem informação. Então uhum. é muito fácil. Ah, agora eu vou trocar por açúcar mascavo as receitas e tá tudo certo consumir açúcar. Se tu é diabético, não, Uhum, né? uhum, Então, as pessoas caem nessas pegadinhas normalmente porque elas não têm um conhecimento de causa. E a outra questão que é importante mencionar, né, Carol, é que normalmente, quando uma pessoa tem sucesso com uma estratégia, ela tende a se apaixonar pela estratégia. Isso aconteceu com todos nós, né? Então, houve um tempo, eu, por exemplo, a estratégia nutricional que mudou a minha vida, eu já fiz várias, tá? Mas a que mudou a minha vida lá no início foi uma paleo. Eu não aham, olhava para carboidrato, eu não olhava para. Eu só comia o que estava dentro da pirâmide paleo do Mark Sisson, ele era o que eu fazia. E eu sim. melhorei muito, enfim. Só que a gente tem que enxergar que as estratégias nutricionais, elas são ferramentas e elas têm uma probabilidade de funcionar com um grupo de pessoas. Então, por exemplo, para pacientes diabéticos, eu não tenho a menor dúvida que tem que ser Hum, uma estratégia dentro do espectro low carb. uhum, Para pacientes que estão visando o emagrecimento, minha opinião ainda é de que a gente tem uma chance maior de sucesso com estratégias que modulam a insulina, que são restritas em carboidrato também. Mas eu conheço pessoas que emagreceram restringindo calorias, conheço pessoas que emagreceram fazendo low fat, e aí mesmo que a gente saiba que 85% das pessoas que fazem low fat, por exemplo, não emagrecem. uhum, Aquela uma pessoa que emagreceu fazendo low fat, ela vai tentar propagar isso, né? Aí sim. você cria aquele cruzamento de informações. Então, Uhum, tudo bem, para aquela pessoa funcionou, mas aí quando funciona com a gente não pode sair dizendo que é a única estratégia do mundo que tem. E é isso que a maioria das pessoas faz. Aí começa a guerra das dietas. Assim, não, mas restrição calórica, não sei o quê. Cara, é tudo complementar, tudo depende da pessoa. Todas são ferramentas no nosso estojo de ferramentas. Vai uhum. depender da que encaixa melhor naquela condição que a gente está tratando, né? Isso que você está falando é muito engraçado, porque eu fiz um Reels falando que arroz e feijão é pobre em nutrientes. Nossa senhora, eu tô levando muita pedra. Mas porque assim, ó, Will, eu sempre falo, gente, é do ponto de vista nutricional, não é porque eu quero, né? Porque assim, quando você conhece talvez alguns outros países e algumas outras culturas, tu vai ver que é só no Brasil que se come arroz e feijão, né? É uma cultura muito nossa. Infelizmente, a nutrição tem um mito que é a melhor combinação de aminoácidos, né? Que é a junção de todos os aminoácidos essenciais que a gente precisa e se torna assim o milagre, né? O elixir da vida. Mas a gente sabe que a biodisponibilidade dos nutrientes dos grãos é muito pequena. Então a gente come e a gente excreta a maioria das coisas nas fezes. Então, assim, do ponto de vista nutricional, é muito pobre em nutrientes. Exato. Com certeza. Tu sabe que acho que faz uns 2 anos eu fiz um post que era uma frase bem grande assim: o consumo de feijão aumenta muito a concentração de ferro, e aí bem pequenininho embaixo, no cocô. Porque é a mais pura verdade, né? três por Sim, cento do ferro do feijão é absorvido. 3%, gente. E feijão não imagine. tem nem tanto ferro assim. Tu Não. comer um pedaço de 30 gramas de fígado goela abaixo, tu vai absorver mais ferro que numa concha de feijão.
sim. Esses mitos, eles são difíceis, né, Carol? Eles se recusam Muito. a morrer. E daí, assim, é muito engraçado. Porque, assim, ó, por que que eu acho que conhecimento é libertador, Will? Eu sempre brinco, assim, né? Quando eu faço uma consulta, eu explico tudo pro paciente, sem a aula, sabe? De desenhar, não sei o quê. Porque a partir do momento que a pessoa entende o porquê que ela tem que comer várias coisas, é muito mais fácil. Não é aquela coisa, assim, sabe? Você tem que comer... Quando a dieta, assim, como eu também já fui nutricionista, né? Naquela dieta que tu recebe 2 castanhas, por que tu faz aquilo? Tu não entende o porquê. Eu acho que a partir do momento que as pessoas entendem o porquê que elas têm que comer, fica mais fácil de conseguir seguir uma estratégia, né? Faz muito mais sentido para elas aquilo. E daí eu sempre explico os aminoácidos, carboidratos, a proteína, tudo. E daí justamente no vídeo eu falo sobre isso, assim, que não tem aminoácidos essenciais nenhum, que é o que a gente precisa, que é o que as pessoas falam. Daí as pessoas falam assim, mas para que precisa desses mané aminoácidos? Nossa, para construir o teu cabelo, assim, uma coisa bem básica, assim, para te ter célula cardíaca, para te ter, né? Todos os tecidos tu precisa disso. Então é uma coisa tão simples que todo mundo deveria saber, né? É a molécula estrutural do corpo, né? O Isso! resto é reserva de energia. Então é cabelo, é hormônio, é célula de defesa, é Tudo! anticorpo, é Aham, osso, né? A gente acha que o osso é tudo! só cálcio, por exemplo. O osso é mais proteína Não. que cálcio, músculo. Aham. Sim. E agora tem os novos mitos. Por exemplo, tá, arroz e feijão, todo mundo conhece, todo mundo acha que é uma comida beatificada. Ok, não é, mas supere. Tá, Suco enfim. de fruta. Ah, suco de fruta é um suplemento vitamínico. Não, suco de fruta é um xarope de açúcar. Ponto, superem. Mas aí, quando esses alimentos começam a cair, surge, por exemplo, aqui, ó, que a Ana Lu falou, ora pro nobis. Ah, tem ferro, tem proteína. Tem nada. Isso não tem nada, Nalu. Lamento para ti. Mas para te Que consumir a triste. tua necessidade de ferro ou de proteína com Ora Pronobis, tu tem que comer um carrinho daqueles de obra, assim, cheio de Ora Pronobis por dia. Ora Pronobis é um alimento completamente irrelevante. Se tu gosta dele, come. Mas ele é completamente irrelevante do ponto de vista nutricional numa dieta equilibrada. O que não pode faltar numa dieta equilibrada é aquilo que, de forma instintiva e ancestral, nossos antepassados buscavam: Uhum, caça. uhum, Como que nossos antepassados viviam no meio da natureza? Eles viviam caçando. uhum, Nem sempre eles conseguiam, aí eles comiam as frutas, desenterravam umas raízes, eles iam sobrevivendo até caçar. Quando uhum, eles caçavam, eles enfiavam a cara dentro do bicho que eles caçavam, comiam uhum. tudo, Tudo. e depois eles ficavam tão felizes que eles iam lá e desenhavam nas cavernas que eles tinham conseguido caçar um alce ou Uhum, alguma coisa assim, entende? De tão valioso que era a obtenção, tão valiosa que era a obtenção da proteína animal. uhum, E aí, quando a gente consome proteína animal, junto vem o ferro, vem o zinco, vem a vitamina B12, vem uma série de outras coisas que são benéficas para a nossa saúde. Então, esses alimentos que a gente acha que são necessários, se tu largasse um dos nossos ancestrais numa plantação de arroz, ou numa plantação de feijão, ou numa plantação de soja, ou numa plantação de trigo, ele não ia nem conseguir comer. Se ele comesse a planta, ele ia ficar intoxicado dos antinutrientes que ela tem. Esses uhum, alimentos precisam ser processados para que a gente possa consumi-los. Ou seja, eles não são da nossa natureza, eles não conversam bem com a nossa biologia. uhum. Não, isso você, assim, eu sempre gosto de desenhar, né? Para desenhar para as pessoas entenderem. Então, se a gente pensar no corpo humano, pensa nós como estrutura. 65% do nosso corpo é água, 20% é proteína, 10% são gorduras, 4% mineral e 1% é açúcar. Ou seja, dos macronutrientes, o que a gente mais precisa é proteína. Então, se a gente for pensar na nossa fisiologia, gente, não adianta. Majoritariamente, a gente tem que comer proteína, né? E com o passar do tempo, a gente está diluindo cada vez mais a nossa alimentação. E esse negócio que a Ana Lu mencionou, ora pro nobis, é aquela frase que a gente falou inicialmente: para cada problema complexo tem uma resposta simples que é errada. Porque com nutrição, Will, faz muito tempo que estão procurando um superfood, né? E estão fazendo nutrição de nutricionismo. O que que isso quer dizer? As pessoas estão querendo cada vez comer menos, porque acham que até comer dá trabalho, cozinhar dá trabalho, parece, né? Viver dá trabalho e quer trocar tudo por cápsula, né? Então toma cápsula para vitamina D, cápsula de vitamina B12, sendo que a gente, todos os nutrientes que a gente precisa
a gente encontra na nossa comida. Ninguém tem necessidade de suplementação. Só que hoje em dia a gente vê cada vez mais, né, os hábitos alimentares estão tão precários que as pessoas estão cada vez mais com sobrepeso e desnutridas, né? É um contrassenso muito grande. Exatamente. E isso que tu falou dos alimentos da moda é uma coisa que me dá nos nervos, assim, Carol. Eu tenho que respirar muito fundo. Por exemplo, tem Ah, uma pessoa aqui que falou do suco detox, aqui, a sim, Kátia. A Kátia falou do suco detox. Agora a moda é esses sucos verdes, né? Coisa mais horrível, feito com couve e tal, não sei o quê, para fazer detox. Bom, isso não faz sentido nenhum, Kátia, nenhum. tá? Porque eu vou te explicar o que faz detox no nosso organismo. Nosso fígado e nosso Fígado. rim, né? Uhum. Tudo que a gente come, né, tudo que é absorvido, mesmo aquilo que é absorvido no estômago, como álcool, como os nutrientes que são absorvidos no intestino, tudo que é absorvido drena, depois que está na circulação, para um mesmo sistema chamado sistema porta. E esse sistema carrega o sangue, então, para dentro do fígado. E tudo que entrou através da absorção do nosso trato digestivo vai sofrer o que a gente chama de metabolismo de primeira passagem. Vai passar por dentro do fígado para que o fígado selecione o que ele vai fazer com cada coisa. Essa molécula eu vou inativar, isso aqui eu vou guardar ali, isso aqui eu vou transformar em energia, blá, blá, blá. Né? Então, tudo que a gente come dá trabalho para o fígado. Ponto. Mesmo aquilo que é Uhum. bom, o fígado tem que trabalhar. Então, tu quer dar Uhum. folga pro teu fígado, toma água e faz jejum, né? Porque aí o teu Uhum. fígado vai ficar de folga. Na verdade, nem assim ele fica de folga, porque ele vai ter que começar a liberar a glicose que ele tem armazenado se tu não comer nada. Sim. Então, o fato é que, se a gente não quer dar trabalho pro fígado, se a gente quer fazer um detox, é parar de comer porcaria. Pronto. É parar de comer comida que a energia é absorvida em excesso muito rápido para que o metabolismo tenha que lidar com picos de glicose e tal. É comer comida de verdade. Esse é o melhor detox que existe. E antes de completar, Carol, uma outra coisa que tu falou que eu acho muito importante é assim, 20% do nosso corpo são aminoácidos, né? São Aham, aham. proteínas. São Só proteínas. que desses 20%, nada disso é reservatório. Se a gente pegar os 10% de gordura, desses 10% de gordura, 99% desses 10% é armazenamento de gordura e 1% está sendo utilizado. Aham. Quando a gente pega os 10% dos aminoácidos ali, tudo está sendo utilizado. Então a Uhum. gente não tem reservatório de proteína. O que acontece? Se a gente deixar de comer proteína, nosso corpo vai ter que transformar uma proteína em outra. Então ele Uhum. vai pensar assim: ah, pois é, deixa eu achar o nome de alguém aqui, ó. A Sandra. A Aham. Sandra não está comendo proteína que chega. Então o que eu vou fazer? Eu preciso de um anticorpo lá para aquela infecção. Eu vou transformar o músculo dela naquele anticorpo, né? Uhum. Então a gente Uhum. vai começar a perder massa muscular porque a gente vai estar ressignificando a nossa proteína. Se a gente come pouca proteína por bastante tempo, o corpo começa a adotar medidas de economia. Então ele Uhum. pensa assim: ah, mas como a Sandra come pouca proteína, eu vou fazer um cabelo mais fraco na Sandra. Eu vou fazer uma unha mais fraca na Sandra. Eu gasto menos proteína e sobra mais para mim produzir os hormônios que ela precisa. Uhum. Então, Uhum. a economia, a redução do consumo da proteína, a diluição proteica, como tu muito bem falou, esse é o termo correto, Uhum. a diluição proteica é uma das coisas mais nocivas que a gente pode fazer para a nossa saúde, sem sombra de dúvida. Não, e você falou esse negócio, Will. Eu sempre faço um checklist antes de uma consulta. E a reclamação de toda mulher é unha quebradiça e cabelo fraco. É verdade. Não é verdade? É. É porque você, né? Vocês homens não reparam tanto nisso, mas é assim, ó, é 99,9. Por que, Will? Eu falo pra ela, vocês, né? Porque mulher, nós, historicamente, já tem esse negócio de comer, né? O bifinho da palma da mão. Parece que essa coisa carnívora é uma coisa mais homem. Então, culturalmente, já parece que, ai, tem que comer pouquinho. E o que que restringe normalmente? Né? Restringe normalmente a carne, porque come aquele monte de mato, né, que não serve para muita coisa, tá, ajuda, mas não serve para muita coisa. E, né, e acaba deixando de lado o mais importante. Então, eu falo, como é que vai construir cabelo? Falei, eu sempre pergunto, dá para construir uma casa sem tijolo? Daí eles falam, não. Falei, como é que eles vão construir músculo, né?
sem comer proteína. É a mesma coisa, né? Eu sempre brinco, assim, quando eu faço um desenho, mas eu como arroz, como feijão, né? Ora pronobis também tem proteína. Gente, são proteínas vegetais. É a mesma coisa que você construir um quadradinho faltando um pedacinho do lado, né? Não é uma proteína completa. Então não constrói, vai ficar sempre bamba essa casa, né? Então eu sempre tento falar de uma forma que as pessoas entendam. Não tem como construir casa sem tijolo, né, Will? Então, assim, mulher é batata. Quando eu falo, mas eu não consigo comer, se esforce um pouquinho mais, né? Porque tem a Silvia, que é uma seguidora bem assídua aqui. Eu acredito que você conhece uma senhora que tem 73 anos e ela não comia carne. Ela foi vegana durante muitos anos e ela disse que quando ela voltou a comer carne, ela chorava para comer. Né? E é muito isso. Por quê? Porque a gente como a gente aprende a comer as coisas, a gente desaprende a comer também. Né? Porque querendo ou não, quando tu não come, teu organismo já nem sabe mais o que fazer com aquilo. Então, assim, é praticar mesmo. É como você falou, em toda refeição, se obrigar, eu sempre falo, tá com fome, vai comer primeiro a proteína. Mas eu não consigo tanto. Então, não tem problema. Começa pela proteína e deixa o restante no prato. E assim, aos poucos, tu vai se reacostumando a isso, né? É assim, sem sombra de dúvida. A gente tem que incorporar a ideia de que essa era a peça central da alimentação dos nossos ancestrais. Era o que eles Uhum, buscavam, né? uhum, A nossa biologia, a nossa base genética ainda é a mesma uhum. daquele cara que não conhecia a agricultura. Porque a história, eu repito isso 1 milhão de vezes, né? Já tem 1000 rios de me falando isso. Mas a história do Homo sapiens sapiens, nossa espécie, remonta a 200 a 300 mil anos Anos atrás. atrás. Ou seja, somos o mesmo bicho de 200 mil anos atrás. Uhum, A agricultura foi inventada há 12 mil anos, talvez 14 mil anos. Ou uhum, seja, né, no uhum, espaço de tempo da nossa existência, a agricultura está num cantinho só. Não houve tempo para que houvesse uma adaptação genética uhum, para que a gente vivesse de agricultura. Quer dizer que a uhum, gente uhum. tem que eliminar os produtos agrícolas, não por uma questão de que não haveria talvez condições de alimentar toda a população, né? A Uhum, agricultura uhum. permitiu o desenvolvimento das sociedades. Mas a Sim. gente tem que entender que a nossa biologia pede mais, pede diferente. Uhum, Então, uhum, se a gente tem condições, a gente tem que buscar sempre concentrar a nossa alimentação naqueles alimentos que eram os mais nobres para os nossos ancestrais. sim. E aí muita gente vem com a desculpa de tipo, é muito cara a carne, por exemplo. Isso eu vejo uma queixa. Primeiro que vai olhar o preço do quilo do Fandangos, por exemplo. É uma coisa absurda. Tu poderia viver de picanhas, tu come, mas enfim, tá bem. Mas os cortes mais nutritivos que existem são os cortes mais baratos, né, Carol? Sim, com Coração certeza. bovino, Nossa. ridículo de barato, é Uhum, praticamente um uhum, suplemento de B12. O coração de galinha não é tão caro e é um uhum, super alimento concentrado em ferro e uhum, B12 também. uhum, O fígado bovino a gente nem pode comer todos os dias, porque a uhum, gente corre risco de intoxicação por vitamina A. Tamanha é a aham, concentração de vitamina no fígado bovino. Às vezes o uhum. pessoal gasta aí com o Centrum, que o Centrum não me processe, mas gasta 200 pila por mês com o Centrum. Se Sim. comesse fígado 2 vezes por semana, ingeria mais Aham, vitaminas que tem na cápsula de Centrum. com Então, certeza. esses valores que a gente não pode trocar. A gente tem que Uhum, buscar a história da nossa espécie, comer o que o bicho homem foi feito para comer. Sim, quando compra um passarinho, a gente pergunta para o veterinário o que o bicho come. Nós temos que respeitar o que o nosso bicho humano come, né? uhum, E tentar buscar isso na nossa rotina o máximo possível e parar de tentar encontrar fórmula mágica. Porque o uhum. básico, ele responde por 99% da nossa saúde. O básico é comer bem, dormir bem e se mexer. Sim. O refinamento é um suplemento do ômega 3 para quem tem uma doença inflamatória, talvez quem tem um Uhum, quadro de doença intestinal, uma cúrcuma. Aí é uhum, o tempero, entendeu? Agora, uhum, enquanto o uhum. básico não está feito, tu começar a tomar suplemento feito louco é a mesma coisa que tu pegar uma pastilha de cloro e ir lá no Rio Tietê e largar dentro. Não muda absolutamente nada. O rio continua podre, não tem como entrar na água. Por quê? Porque uma pastilha de cloro não faz diferença. Então, suplementar numa dieta ruim é mais ou menos isso. É, o meu professor dizia que era a mesma coisa que varrer a casa e botar o lixo debaixo do tapete, sabe? Era só para dar aquela escondidinha. Não adianta nada, Não né, adianta Will? Não nada. adianta nada. E é muito engraçado, porque as pessoas sempre querem uma fórmula mágica. Enquanto a gente não entender que o simples funciona, né? Eu sempre falo que a gente está vivendo tempos modernos com genes antigos.
Então, o nosso corpo, a gente não conseguiu acompanhar, né? Então, assim, a tecnologia veio para nos ajudar muito, mas em relação à nossa saúde, a gente está pagando um preço muito alto com isso, né, Will? E aquilo que você falou, que a gente começou a conversar também do problema do comportamento. A gente está cada vez mais ansioso, porque a gente tem essa informação o tempo todo, né? Sempre estímulos. E o que está acontecendo? O problema do comportamental daí, né? Porque eu vejo muitas pessoas cada vez mais ansiosas e descontando na comida, tanto que foi o motivo de eu começar a fazer psicologia, né? Porque eu entendi que a partir do momento que eu não conseguia ajudar as pessoas nesse momento, a nutrição é uma gotinha no oceano, igual você falou. Porque a pessoa até tem uma dieta, mas ela não consegue colocar em prática, porque ela tem que primeiro corrigir os hábitos dela, né? E isso é uma coisa tão difícil, né, Carol? Porque o Muito. nosso cérebro ele é configurado para gastar o mínimo de energia possível. Uhum. Então, a gente tem aqueles comportamentos que a gente aprende desde criança. Todo mundo sabe fazer um brigadeiro na panela, todo mundo sabe fazer um arroz, né? Então, assim, Uhum. se a gente não se planejar e repetir o comportamento por um grande período de tempo, a gente volta para a configuração original, porque ela é Uhum. mais fácil e o cérebro quer economizar energia. Então, isso exige um esforço mental, uma determinação e um autoconhecimento muito grande, porque a Muito. gente tem que começar a antever onde é que a gente vai falhar. Uhum. Se a gente tem uma questão psicológica que não está muito bem resolvida, a chance da gente descontar no alimento é muito grande. Então, a Uhum. gente precisa se armar de recursos para lidar com isso. Então, assim, Uhum. sem sombra de dúvida, a maneira como a gente se alimenta, ela causa modificações no nosso corpo que nos adoecem. Mas o adoecimento mental, ele também modifica a maneira como a gente se alimenta. Então, é um sistema que se Isso. retroalimenta, né? Eu, Uhum. eu, eu brinco com os pacientes, tem um órgão muito estranho chamado pescoço, que faz com que o que acontece aqui interfira lá embaixo, o que acontece lá embaixo interfere aqui em cima. Então, se a gente não mexe com os dois, a gente precisa, a gente vai ter uma chance muito maior de falhar. Por isso que eu acho Uhum. louvável que tu vá mexer com os dois. Eu não me encorajo a mexer com os dois. Eu mexo com um só e eu delego a segunda parte, assim, mas eu acho louvável que tu vá se meter na encrenca inteira. Não, porque assim, ó, Will, cada vez mais eu entendi isso, né? Que assim, depois que eu voltei a atender, não tem como, porque daí assim, ó, é difícil até ajudar uma pessoa, porque as feridas são muito maiores do que simplesmente deixar de comer, né? Uhum. Porque eu entendo pela minha experiência pessoal, né? Então, assim, não é porque não quer. Em primeiro lugar, é porque realmente as informações são muito desencontradas, né? E depois conseguir fazer é um comportamento, bem como você falou, a gente não aprendeu a fazer isso, né? Então, assim, crenças limitantes intermediárias, é muita coisa que envolve, é uma ferida muito mais profunda. Porque se a gente começar só por fome, era muito mais fácil, né? Muito mais, muito mais. E o controle da exposição é muito difícil, né, Carol? Então, tu vai pegar, por Muito. exemplo, uma pessoa que é um alcoólatra em abstinência. Ele Isso, vai chegar e vai dizer para os amigos dele: Olha, galera, eu estava com problemas com bebida e eu não estou isso. bebendo mais. Aqueles que são amigos dele de verdade nunca mais vão oferecer uma bebida para esse Isso. cara, pode ter certeza. Uhum. Cigarro, mesma coisa. Drogas, mesma coisa. Agora, me digam que isso não aconteceu com vocês. Se já aconteceu com vocês, escreve eu aqui embaixo. Sou compulsiva por doce, vou parar de comer doce, tá? Paro uma semana de comer doce, vou na casa de uma amiga minha. Chego lá, minha amiga diz: Bah, fiz um bolo de brigadeiro para nós. Não, não vou comer, eu parei de comer doce. Ah, mas eu fiz para ti. Não, mas eu parei de comer doce, não estava me fazendo bem. Ah, mas só um pedacinho, não vai fazer mal. Não, mas é que eu não. Ah, mas hoje pode. E aí, quando tu vê, tu cedeu. A exposição, as pessoas não respeitam uma pessoa que, por exemplo, era compulsiva por doces e está em abstinência disso agora. Uhum. As pessoas Uhum. não respeitam porque elas não veem a ameaça, ó, já Sim. começaram a Aí aparecer, eu, aí olha eu, aí, ó. aham, ó. Então, toda vez que uma pessoa vai tentar abandonar uma compulsão alimentar, ela não vai conseguir ficar longe da exposição. Então, ela Uhum. vai, né, a chance dela acabar cedendo é muito maior. Olha aí quanta gente, ó. Quanto eu. Porque assim, ó, acho que a primeira coisa, o primeiro passo para esse comportamento todo, Will, é a gente aprender a dizer não para os outros e para nós mesmos também.
Porque a gente, querendo ou não, desconta muito as nossas fraquezas na comida. Então, a partir do momento que tu... Eu sempre brinco, né? A gente tem dois músculos na nossa cabeça, então, que é o músculo da desistência e o músculo da persistência. Então, quanto mais a gente exercita o músculo da persistência, mais o da desistência fica fraco. Então, quanto mais tu fala não, sabe quando tu vai... A boca é muito perto do ouvido, né? Então, quanto mais tu fala não, mais isso vai entrando dentro da tua cabeça. E é uma verdade. Então, no começo, para ti falar não é muito difícil. E é até difícil perante outras pessoas, né? Porque as pessoas não fazem por mal também, né? Porque todo Não. mundo quer se agradar com comida, ninguém faz por mal, né? As pessoas não Infelizmente. enxergam a ameaça, né? E Esses tempos eu estava entrevistando no podcast, até vamos ter que conversar sobre isso num momento apropriado, mas eu estava entrevistando no meu podcast um psiquiatra falando sobre o uso recreativo da maconha, né? sim. E o que ele falou que é o grande perigo no uso recreativo da maconha é a baixa percepção de risco. As Uhum. pessoas não percebem que aquilo é algo arriscado. O consumo do açúcar segue o mesmo princípio, né, Carol? As pessoas A não mesma coisa. enxergam que O aquilo é risco. algo arriscado. Mesmo Uhum. quando uma pessoa diz, eu sou diabético, as pessoas não entendem o quão arriscado é para um diabético consumir açúcar. Então, eles não veem Não. a necessidade de filtrar aquele comportamento e não estimular a pessoa a ter aquele prazer. Então elas Uhum. vão expor a pessoa até que no momento de fraqueza, né, a pessoa vai Uhum. ser exposta e ela vai desistir. Por isso é tão importante também uma pessoa que está fazendo uma intervenção nutricional Uhum. abandonar o perfeccionismo. Porque, Sim. porque se ela se frustrar demais com um Isso. deslize, ela Uhum. não vai conseguir tornar o processo sustentável. E o que é muito comum quando a gente está fazendo uma dieta? A gente usar a derrota de um deslize para justificar deslizes subsequentes. E eu costumo falar para os pacientes o seguinte: se a gente está dirigindo um carro na beira na estrada, né, e Uhum. fura um pneu, a gente estaciona, troca o pneu, segue viagem, né? Uhum. No carro da dieta, quando fura um pneu, a gente estaciona, fura os outros três, aí Uhum. troca todos os outros e anda de novo. Então, a gente se boicota com isso, né? E não Tudo. tem por que a gente fazer isso. Então, esse preparo psicológico do paciente, ele é É, muito importante. muito. Porque assim, principalmente em alimentação, igual você falou do pneu do carro, eu sempre uso a dicotomia do nutrição, não tem esse negócio, né? De emagrecimento, as pacientes são muito dicotômicos. Ou eles são 8 ou são 80. Pensa que tens um jogo de 6 copos na sua casa, tá? Você quebrou um deles. Se você receber 4 pessoas, você ainda pode usar o jogo de copos, né? Se você receber 3 amigos, você pode ainda jogar. Você não vai pegar os outros 5 que sobraram e jogar tudo no chão. E com dieta a gente faz isso, igual você falou do carro, a gente joga tudo no chão, né? Então a gente tem que entender a diferença no processo de emagrecimento entre lapsos e recaídas, que a gente chama na nutrição. Porque lapsos vão acontecer, isso chama vida, gente. Todo mundo erra, né? O perfeccionismo acho que é o maior dos defeitos que a gente pode ter. Eu falo com propriedade sobre isso. Então, assim, o perfeccionismo leva muita, né? Não tem como dar certo, sempre dá errado. E a gente tem que entender que a gente vai errar, mas se a gente voltar, é muito mais fácil. Porque desistir não vai acelerar em nada o nosso processo, né, Will? Sem dúvida. E um outro ponto que tem que ser levado em consideração também é do filósofo Rodrigo Bonini, Ah, ele é é o demais. fato de que a tua amiga quer te ver bem, mas não melhor do que ela, né? É verdade. Isso é um fato da vida, lamento. É, lamento. Aceitem. Então, o Aceitem. que acontece quando tu tá indo bem numa dieta? Mesmo que seja inconsciente, ela vai sentir prazer em te fazer furar essa dieta, né? Uhum. Pode ser um processo completamente inconsciente. Ela não Gente, está fazendo isso por mal. Mas é que quando ela te viu chegar numa festa, ela viu que tu tá deslumbrante num vestido que é menor, né? Que tu... bafônica. Bafônica. Ela pensou, nossa, ela emagreceu. Ela até pensou, nossa, que legal que ela emagreceu, tá tão bonita, tá radiante e tal. Aí Uhum. logo depois vai ocorrer o pensamento, bah, eu também precisava emagrecer uns quilinhos. E aí
num reflexo instintivo, ela vai tentar fazer com que tu coma um doce para ela pensar, não, mas ela comeu doce hoje também, então eu também posso. Esse é um comportamento instintivo nosso. Então, a Sim. tua amiga, ela quer te ver bem, ela te ama, ela, né? Não precisa ligar para amiga dela agora e mandar ela merda. Não, ela te ama, mas ela não quer te ver melhor do que ela. Não quer. Então, esses boicotes vão acontecer e a gente tem que estar preparado para Blindado. isso. Blindado, Blindado. com certeza. Mente blindada, não adianta, Will. Porque assim, ó, eu sempre falo, né? O esforço é muito grande, mas o resultado é individual também, né? Porque só depende da gente. Eu queria, meu sonho, né? Era que pagasse para alguém que. Eu pagava para alguém fazer dieta para mim e fazer atividade física. Atividade física eu até gosto, mas dieta é uma coisa que tem dia que tu não tá com vontade de fazer. Mas não adianta, né? Tu vai ter que fazer independente se tu tiver vontade ou não. Por quê? Porque tudo na vida, a gente sempre acha que comida não é dessa maneira, mas tudo na vida exige esforço. Se tu quer ser o melhor profissional, tu tem que estudar. Tem que fazer o quê? Esforço para te tornar o melhor profissional. Se tu queres comprar uma casa, tu tens que fazer o quê? Economizar. Então, tu tens que fazer um esforço para economizar. Tudo na vida exige esforço, mas a gente acha que o emagrecimento não, né? Por quê? Porque a gente escuta tantas fórmulas mágicas, tantas coisas mirabolantes que, infelizmente, não dão certo. Bom seria se dessem, né? Que daí a gente acaba acha que vai ser mais fácil esse processo e acaba cada vez mais se frustrando. Adoro essas visões de homem. Mas vocês podem ter certeza, meninas. Vocês podem ter certeza. O homem é o bicho mais prático e racional que tem no mundo. A gente é que é mimizenta. Mimizenta. Eles não sabem o que é TPM. Mas sempre assim. Você fala para um homem assim, não pode mais comer chocolate. Will, eu não sei se tem uma explicação assim científica para isso. Para vocês é muito mais fácil, é muito mais racional. Para a mulher o negócio, vou te dizer que pega. Não sei por quê. Não, eu me lembro quando eu mudei minha alimentação lá em 2018, Aham. foi 18, que tipo assim, meu, pra mim tava tranquilaço, eu só mudei minha alimentação, entende? Eu sigo me divertindo e comendo. E pra Cassia já era bem diferente, entendeu? Porque a Cassia Aham. estava acostumado a beliscar o tempo todo, então assim, o Aham. sofrimento é bem diferente entre o homem e a mulher. Muito. Agora, eu quero voltar numa coisa que tu falou muito interessante ali, Carol, a respeito tipo, pra ti é fácil fazer atividade física, tu estava Sim. falando, fazer dieta é um Aham. pouco mais difícil. Uma coisa que eu observei com o tempo, e talvez tu já tenha observado isso também, é que é bem interessante a gente ancorar bons hábitos num hábito que é um pouco mais fácil para aquela pessoa. Então, por exemplo, esses dias eu atendi um paciente, ele me falou assim, cara, eu tenho pavor de programar a minha alimentação. Eu odeio pensar sobre o que eu vou comer. Eu gosto de comer na padaria que está do lado do negócio que eu estou resolvendo, até porque ele é Uhum. viajante, né? Uhum. Então ele está sempre na estrada e tal, não sei o quê. Ele disse, ao contrário de fazer atividade física. Fazer atividade física eu adoro. Tu pode me mandar fazer atividade física todos os dias que eu vou fazer de boa. Eu disse, Uhum. então tá. Então tu vai fazer atividade física todos os dias. Ele, Uhum. todos os dias. Todos os dias. Tu disse que era fácil para te fazer atividade física, eu quero que tu faça 7 horas de atividade física por semana. Todos os dias tu vai fazer 1 hora de atividade física. Tu acha isso possível? Ele disse, não, isso é possível. Então tá, então faz. Ele fez 7 horas de atividade física por um mês, e o que acaba acontecendo? Tu não quer desperdiçar aquele bom hábito que tu construiu. Então tu intuitivamente começa a cuidar da tua alimentação, né? Uhum. Teve outra vez Uhum. do outro paciente que, eu sou bom em fazer jejum. Beleza, então tá, então tu vai comer em janela 16 para 8 e 2 vezes na semana tu vai fazer um jejum de 24. Ué, mas tu não disse que tu era bom em fazer jejum? Aí Aham. quando o cara quebra esse jejum, ele também não vai querer desperdiçar com uma refeição podre. Então bons hábitos puxam bons hábitos. Então é bem Uhum. interessante a gente identificar aquilo no que a gente é forte, porque Uhum. aí a gente consegue, a partir desse hábito, né, Uhum. construir outros comportamentos muito bons. Provavelmente a minha mãe está assistindo essa live, tá? Por Porque a quê? minha mãe raramente perde uma live minha, né? Então ela Mãe. é minha apoiadora, né? Desde quando tinha 5, 6 pessoas assistindo, minha mãe e meu pai sempre assistem as lives. A minha mãe é muito boa em jejum intermitente, mas de vez em quando ela dá uma roubadinha com um doce, entende? Mas ela faz Exato. uns jejuns tão longos que eu acho que ela faz uma cetose profunda ali que ela compensa isso e os exames seguem estáveis. Então, Aham. assim, a gente tem que encontrar aquilo no que a gente é
forte, né, Muito. Carol? Não Sim, adianta a sim. gente insistir demais numa coisa que é muito sofrida pra gente, porque daí não vai dar certo. Uhum. Então, por exemplo, uma pessoa que precisa muito de um doce, ela vai ter que, dentro de uma estratégia que promove o emagrecimento, daqui um pouco, achar um Uhum. lugar para colocar aquela satisfação, que não é saciedade, né? Uhum. Satisfação é uma coisa cerebral, de prazer. Então, colocar aquela satisfação, porque senão ela vai começar a sofrer demais, e aí o sofrimento, ele é o cemitério de qualquer mudança de comportamento, né? Você falar isso é muito interessante, sabe por quê, Will? Quando as pessoas começam uma estratégia de emagrecimento, cavalo paraguaio, você sabe aquela? Uhum. Sai na disparada, assim, na primeira semana, nunca mais na vida eu vou comer brigadeiro. Agora a padaria eu nunca mais vou nem entrar. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Porque isso chama vida, gente. A gente vai continuar vivendo. Só que o que acontece que eu vejo na maioria das pessoas, e você deve ver isso também, Will, as pessoas hoje estão fazendo as exceções regras e as regras exceções. Isso. Então eu sempre brinco, né? Então assim, ó, o Natal nunca vai deixar de existir. Não é na Páscoa que tu vai deixar de comer chocolate. Tu todo ano vai fazer aniversário, né? O teu cônjuge, teus filhos também vão fazer. Então assim, esses momentos de celebração, porque daí chega aquele final de ano, né? Sempre chega no final de ano Natal, meu Deus, eu tô de dieta no Natal. Não, mas tu devia ter feito dieta o ano inteiro, né? No Natal talvez é para comer o pudim da tua avó, que tu só come no Natal. Acontece que as coisas estão completamente trocadas. As pessoas estão vivendo de exceção e daí fazem regra. A regra é fazer dieta, né? A exceção é comer tudo que não pode. Exatamente. E as pessoas consideram exceção, por exemplo, o final de semana. Cara, É, final de semana é 30% da vida, meu amigo. Isso não é exceção, entendeu? isso. Ou Uhum. exceção é comer pizza 2 vezes por semana. Eu digo, é bem engraçado, né? Porque eu pergunto se tu faz atividade física, tu diz, não, eu tenho uma rotina de atividade física, eu vou na academia uma vez por semana. Aí quando tu come pizza 2 vezes por semana é exceção, é muito estranho, esse teu calendário é diferente do resto da população. Então a gente, né? Sim, Exceção é aquilo que é eventual, não segue um isso. padrão, né? Sim, Então, com certeza. beleza. Né? Senão é rotina. Sim, com certeza. E assim, tá muito distorcido isso, né, Will? As pessoas estão vivendo. Eu lembro, eu sou um pouquinho mais velha que você. A gente esperava o Natal para ganhar chocolate. Hoje em dia a oferta é tão grande que você come, né? A gente tem esse negócio de que nunca mais. Mas a gente vai ter sempre oferta de todo tipo de alimento que a gente quer, né? Cabe a nós escolher o momento certo para comer ou não, né? E se você está num processo de emagrecimento, a gente tem que entender que não é sempre que a gente pode fazer essas exceções, né? Exatamente. E até tem um fato curioso que eu li esses dias, né? Que existe uma regulação de receptores. A gente tem 4 tipos de receptores na nossa língua, né? Posso estar falando uma grande bobagem aqui, Ah, o talvez seja ácido, mais, menos. o doce, o azedo, o amargo, né? Tá. Exatamente. E Uhum, quando a fala. gente estimula demais, por exemplo, a gente come coisas doces todos os dias, né? A gente Uhum, acaba desenvolvendo uma tolerância ao gosto doce. Então, isso. cada vez a Uhum, gente tem que comer uma coisa mais doce para doce. sentir aquele mesmo prazer. E o Uhum, contrário também é verdadeiro. À medida sim, que tu vai diminuindo a doçura dos alimentos que tu consome, eles vão ficando mais doce para o teu paladar que está ajustado. sim. Então, isso ficou bem claro para mim, porque o antigo William, antes da mudança, não, eu ficava furioso com a Cássia quando ela comprava chocolate meio amargo, que é 50%. Eu dizia, Aham, isso aqui tem gosto de sola de sapato, isso é um horror, isso não é uma sobremesa, entendeu? Hoje a gente come chocolate 85 aqui, Carol, aham, achando doce. A gente uhum, gosta mesmo. Quando a gente uhum, compra um 70, a gente acha doce demais. Então, uhum. claramente, a nossa sensibilidade para o gosto doce se modificou, entende? Sim. Então, isso é uma coisa muito positiva, porque ao diminuir a exposição, tu vai aproveitar mais os alimentos quando tu abre a exceção, né? Sim, porque assim, as nossas papilas gustativas, né, Will, esses sabores na nossa boca, elas trocam de 10 a 14 dias. Então, se tu fica, por exemplo, 10 dias sem comer doce, tu vai comer depois de novo, gente, não tem como. É a mesma coisa tomar, igual tomar café sem açúcar. Depois que tu Quanto toma. Gente, não tem café como. sem açúcar, eu tenho uma opinião completamente diferente, Felipe. Ou Qualquer tu coisa gosta de boa. café, Ah, é. ou Boa. tu não gosta de café. Porque Não tem quem como, toma café né? com açúcar tem que aceitar que não gosta de café. Inclusive, um dia uma paciente me disse: Ah, doutor, eu não consigo tirar o açúcar do meu café. Eu disse: Já te ocorreu que talvez tu não goste de café? E daí tá tudo certo.
É esse o ponto. Só É, que você não gosta de café. Mas, exatamente, exatamente. com certeza. Mas é bem isso, o sabor doce, né? Ele mascara muita coisa. Will, acho que chegaram as perguntas aqui. Vamos ver. Claro. Ah, aqui, ó. Ai, como influenciar pessoas a adotarem um estilo de vida saudável? Hum. Ó, Cada um eu tem acho. seu momento. Fala, Sim, Carol, fala, eu começa. ia falar, eu ia falar isso, sabe, Will? Porque assim, ó, o ser humano, ele só aprende de duas maneiras, ou pelo amor ou pela dor. Não adianta. Assim, não tem outro jeito, né? Pelo amor é porque, por exemplo, era um propósito de vida meu querer emagrecer. Então era assim, não via, igual mulher quando quer ser mãe, não tem? Assim, ó, não sabe fazer outra coisa da vida se não chegar naquele jeito. Então esse é o amor por chegar onde quer. E o pela dor, eu acredito, é quando chega uma doença, na maioria das vezes, né? Que a gente leva aquele assim, ó, uf, que daí é quando chega no Will, né? Que daí, tipo, quantos que tu viu que já saiu da onde você trabalha dizendo que ia mudar completamente. Infelizmente, o ser humano é assim, gente, ou pelo amor ou pela dor. E a gente acha as mudanças grandes até que a nossa piora dê mais um passo e elas ficam muito mais difíceis ainda. Então, a gente pensa às vezes, nossa, mas é muita mudança na minha alimentação, mas eu vou ter que mudar Uhum. muito a minha rotina se eu dormir mais cedo, mas eu vou ter que arranjar um tempo para ir na academia. E tudo parece muito difícil, até o momento que acontece algo que te mostra que aquilo era fácil demais. Por exemplo, tu descobre que tu tem uma doença. Por exemplo, tu faz uma lesão numa articulação por causa do teu sobrepeso. Por exemplo, tu faz uma hérnia nas costas e agora sim tu não tem muito mais dificuldade para te exercitar. Então, assim, a prevenção é sempre mais fácil. Por Sim, mais difícil que pareça, a prevenção é sempre mais fácil. Raramente os pacientes que me encontram na UTI têm a oportunidade de readquirir qualidade de vida. Uma pessoa que permanece 48 horas na UTI, ela leva em média um ano para restabelecer a qualidade de vida dela. Um ano, nossa, né? meu Deus. Então, a gente precisa remediar as coisas antes que elas tomem proporções maiores. E a maneira da gente remediar as coisas na sua versão inicial, por exemplo, a resistência insulínica, Uhum. é a versão inicial do infarto, do AVC, do câncer, do diabetes. Ela é o começo, é a luzinha no painel do carro, né? Uhum. Então, é muito mais fácil a gente reverter aquilo. Só que depende de estilo de vida, de protagonismo, da gente assumir a responsabilidade. Não tem terapia farmacológica para isso, não tem remédio que vá te devolver saúde. Né? Os remédios, Uhum. eles diminuem as doenças. Uhum. O que constrói saúde são hábitos. Então, pode parecer difícil agora, porque depende só de ti, ninguém pode fazer por ti. Mas é muito mais fácil que a doença. Isso eu posso garantir para vocês. Eu convivo com a doença diariamente. Amanhã passarei 12 horas do lado de pessoas muito doentes e eu tenho certeza absoluta que todas elas aproveitariam ao máximo a oportunidade de poder construir saúde na sua juventude. Sim. Will, eu acho que já vamos se encaminhar, porque já faz uma hora. Eu não sei se esse troço cai, tu que faz mais live do que eu. Eles estão derrubando, o Instagram está derrubando com uma Às hora. vezes sim, às vezes não, não segue uma Uma ordem que a linha. gente consiga antecipar. Mas, assim, ó, eu acho que uma coisa que a gente pode deixar bem clara, Will, que eu acho que tanto eu quanto você, a gente tem de ideologia de trabalho, é que o simples funciona, né? Eu acho que, assim, ó, isso é para todo mundo. É aquilo que você falou, assim, faça o básico bem feito, né? Volte a alimentação para nossa origem, né? Come o quê? Comida de verdade. O que é comida de verdade, Carol? Aquilo que estraga, né? Deixa um bife em cima da mesa para você ver se não estraga. Deixa um alface fora da geladeira para você ver se não estraga. Então é muito fácil a gente identificar comida, né? Pode deixar a margarina um ano fora da geladeira, não estraga nunca. Né? Então, assim, o que a gente tem que comer? Comida de verdade é aquilo que estraga. Né? Fazer atividade física, por quê? Porque o nosso corpo foi feito para o movimento. A gente não foi feito para ficar parado. Né? Hoje a gente passa a maior parte do nosso tempo sentado, mas a gente foi feito para se mover. Dormir com qualidade, né? Até 100 anos atrás não existia luz. Hoje estamos nós aqui, 9h34 da noite, com a luz no nosso rosto. E a gente quer, não, depois deitar na cama e dormir na marra. Né? Então, assim, melhorar a higiene do nosso sono, né, Will? Eu acho que essas Perfeito. três coisas, mais alguma coisa, eu acho que é mais ou menos isso. 99% está aí, 99% tá aí.
comer os alimentos que os animais guerreiam por eles, né? Então, quando um alimento apodrece, é porque algum bicho ganhou de ti na hora de comer esse alimento. Então, tu deveria ter comido antes, né? Então, tu perdeu pro bicho que apodreceu o teu alimento porque ele comeu antes de ti. Sim. E eu acho uma coisa bem importante a gente deixar também, Will, porque querendo ou não, a gente faz suscetíveis tentativas, né, de emagrecimento, de dieta, busca ajuda profissional. Eu acho isso Perfeito. muito legal. Por quê? Porque a frustração cansa, né? E quando tu tem uma pessoa para te guiar e para te levar pela mão, torna o teu caminho mais leve. Eu não estou dizendo que é mais fácil, né? Estou dizendo que isso torna ele mais leve, porque conhecimento é libertador. E é isso que vocês têm que buscar profissionais. Eu sempre falo assim, quando o paciente chega com um diagnóstico, explicar para ele o que é o diagnóstico. Porque daí a pessoa entendendo fica mais fácil de ela conseguir botar em prática o que a gente tenta passar para eles, né? Perfeito. Irretocável. É isso mesmo. Will, de coração, muito obrigada pela disponibilização do teu tempo. Dá um beijão Eu na que te cara das agradeço. crianças. Tudo de bom para vocês. Tudo de bom E para ti parabéns pelo teu também. trabalho. Obrigado, parabéns para ti também, Carol, e conta comigo, estou sempre à tua disposição. Então tá bom. Obrigadão, gente, para todo mundo que esteve conosco. Boa noite, beijo, tchau.